A paz do Senhor Jesus, vou mostrar mais um dia do nosso devocional. Se encontra no livro de Filipenses, capítulo 3, no versículo 7, que diz: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por amor de Cristo. Nós vamos, nesse capítulo 3, ver Paulo ele vai estar demonstrando a alegria em crer em Deus. Dentro desse versículo 1 até o versículo de número 11, Paulo ele vai demonstrar que plena confiança em Cristo Jesus. Onde ele começa dizendo no versículo 1, finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim, é uma segurança para vocês. Paulo está dizendo aqui que ele vai demonstrar uma preocupação em ensinar, em exortar ali, os filipenses e os demais também, as demais cartas. Em si até, alguma vez ele se falar as mesmas coisas. Ele está dizendo que isso não é problema, pois isso é uma segurança para aqueles que ouvem, até mesmo para poder guardar, salvaguardar, a palavra de Deus, tanto no quesito moral como teológico, não importa. Paulo ele vai deixar bem claro que para ele não era um problema falar e repetir aquilo que ele estava seja escrevendo, seja falando pessoalmente para alguma igreja ou para alguma pessoa ou para um grupo de pessoas. Ele vai dizendo no versículo 2, alertando, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós os que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança. Então, Paulo ele está falando a respeito quando ele chama de cães, provavelmente esses cães e maus obreiros eram os judaizantes, que eram o quê? Judeus cristãos que acreditavam erroneamente ser essencial aos gentios a obediência a todas as leis judaicas do Antigo Testamento, especialmente a submissão ao rito da circuncisão, a fim de receberem a salvação. Então, muitos judaizantes eles estavam motivados apenas pelo orgulho espiritual, por terem investido tanto tempo e esforço para conservar suas leis. Não podia aceitar o fato de que todos esses esforços não os levariam a um passo mais próximo da salvação. Então, Paulo ele ensina que é crer em Jesus, que é a forma mais simples, um evangelho simples e puro, mas com uma finalidade, com realmente uma garantia de salvação e de vida eterna. E os judaizantes achavam que era guardar a lei, era decorar a lei. E eles não se deixaram, muitos não se deixaram ser moldados, não se deixaram ser confrontados pela palavra, pelo que Paulo ministrava, porque eram orgulhosos, porque estavam ali, porque já havia se esforçado muito, já vinha passando de geração em geração tudo aquilo, e eles não queriam se libertar. Como hoje muitas pessoas se tornam pessoas religiosas, até dentro da própria casa do Senhor. Não se deixa ser confrontado, não se deixa ser moldado. E muitas das vezes o tempo está passando, vai murchando até morrer. E Paulo, quando ele criticava os judaizantes por interpretarem o cristianismo de modo errôneo, acreditavam que
o que os tornava crente era seus atos, né? A circuncisão, isto é, cortar ou mutilar a carne, e não a dádiva da graça recebida gratuitamente de Cristo. Então, aquilo que os crentes fazem é resultado da sua fé, não um pré-requisito, né, para a fé. Isso havia sido confirmado pelos primeiros líderes da igreja no Concílio de Jerusalém, 11 anos antes, né? Está em Atos 15. Quem seria o judaizante de nossos dias? São aqueles que dizem que as pessoas devem acrescentar algo a mais a uma simples fé. Ninguém deve acrescentar nada, né, à oferta da salvação feita por Cristo, pela graça e pela fé. Então, em crer no Senhor Jesus, é ter fé no Senhor, é saber que o favor imerecido do Senhor, que é a graça, foi colocado à disposição para cada um de nós. Então, muitos se deixaram levar por esse caminho e queriam que não aceitava com que os novos crentes aceitassem, achavam que era muito fácil e precisava de mais sacrifício, precisava de muito mais, e não era isso. Paulo ele deixa bem claro, e os cães, como ele chama aqui, né, os cães que podemos dizer que são os maus obreiros, né, aqueles que estão pregando outras, falando mentiras, né, é o que introduzia isso, tentava introduzir isso no meio da igreja, no meio do povo. Né? Quando nós vemos aqui no versículo de número 5, dando continuidade na leitura, diz, circuncidado no 8º dia, versículo de número 4, embora eu mesmo tenha razão para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo, ele pertencia à tribo de Benjamim, né, uma herança extremamente considerada pelos judeus. De sua tribo havia nascido o primeiro rei de Israel, Saul. As tribos de Benjamim e Judá foram as duas únicas tribos a retornar a Israel depois do exílio. Então, Paulo também era um fariseu, isto é, membro de uma devota seita judaica que escrupulosamente guardava suas próprias e inúmeras regras, além das leis de Moisés. Ouvintes judeus certamente teriam ficado impressionados com essas duas credenciais. Paulo ele era um homem que, podemos dizer, de uma cultura, tinha um conhecimento, né? Mas Paulo ele vai deixar tudo, né? Apesar de ter sido zeloso, ter sido fariseu, né? Ser da tribo de Benjamim, ter tudo uma história, né? Um homem que cumpria a lei irrepreensível no cumprimento da lei, mas ele vai deixar isso tudo, né? Ele diz no versículo 7, contudo que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mas, no 8, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Né? Então, Paulo, ele avaliou o que havia conquistado em sua vida. Disse que tudo aquilo era perda, quando comparando a grandeza do conhecimento de Cristo. Então, essa é uma profunda declaração a respeito de valores,
O relacionamento de uma pessoa com Cristo é mais importante do que qualquer outra coisa. Conhecer Jesus Cristo deve ser nosso supremo objetivo. Considere seus valores. Será que você está colocando alguma coisa acima de seu relacionamento com Cristo? De sua prioridade? Se suas prioridades estão erradas, como você poderá reorganizá-la? Você precisa saber responder esses questionamentos. O que tem sido prioridade? Será que nós estamos deixando de lado nosso compromisso com Cristo, por causa das lutas, das dificuldades? Se a gente for olhar, Paulo passou lutas e dificuldades. Cristo Jesus também passou pela morte, a morte de cruz. Nós observamos que Paulo ele considerou tudo como perda para ganhar Cristo. E ser encontrado nele, não tenho a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então, nenhuma medida de obediência à lei, aperfeiçoamento próprio, disciplina ou esforço religioso, poderá nos tornar agradáveis a Deus. A justiça vem somente dele. Tornando-nos justos, adquirimos uma correta posição perante ele, pela confiança em Cristo. Então, ele troca nossos pecados e fraquezas por sua perfeita justiça. Então, aquilo que nós realmente não conseguiríamos alcançar, Jesus ele alcança. Ele vai trocar nossos pecados e nossas fraquezas por sua perfeita justiça. Então, que nós possamos, nesse dia, compreender de que Paulo ele aprendeu com Cristo e nós estamos aqui aprendendo. E precisamos entender que não precisamos inventar muitas coisas. É crer no Senhor Jesus para ser salvo. E quem crê no Senhor Jesus e anda com Ele, anda em novidade de vida, mortificando a sua carne, mortificando os seus desejos pecaminosos. E a pergunta para finalizar fica: do que você está disposto a desistir a fim de conhecer a Cristo? De uma agenda repleta de compromisso para reservar algum minuto para a oração e para o estudo da Bíblia? Da aprovação dos seus amigos? De alguns de seus planos ou prazeres? Seja o que for, lembre-se de que Cristo vale muito mais do que qualquer sacrifício. Então, que nós possamos ficar com essa palavra e responder para nós mesmos, mudando a nossa vida, a nossa atitude. Paulo ele considerou tudo perda para ter o Senhor, para andar com o Senhor. E não tem nada melhor do que a presença do Senhor, do que entregar a nossa vida para Jesus Cristo. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, que nesse dia você fique com essa palavra e responda: do que você está disposto a desistir a fim de conhecer a Cristo.